Fala galera, estamos trazendo aqui os nossos palpites para hoje, 3 de abril de 2021. Lembrando que no fim do vídeo vamos estar trazendo o nosso bilhete pronto para vocês poderem estar fazendo seus investimentos. Vamos começar aqui com o nosso primeiro jogo. A equipe do RB Leipzig recebe a equipe do Bayern de Munique, aqui campeonato alemão. Dos últimos 10 jogos aqui da equipe do RB Leipzig, todos os 10 saíram menos de 10.5 escanteios. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern de Munique, todos os 5 saiu, 4 saiu menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 7 jogos entre essas duas equipes, 5 saiu menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite aí é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Próximo jogo aqui novamente, campeonato alemão. A equipe do Borussia Dortmund recebe a equipe do Frankfurt. Dos últimos aqui 8 jogos aqui, dos últimos 10 jogos aí da equipe do Borussia Dortmund, 9 saiu menos de 10.5 escanteios. E embasado aí nessas estatísticas que nós vamos investir em um jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato espanhol, a equipe do Real Madrid recebe a equipe do Eibar. Dos últimos 9 jogos da equipe do Real Madrid, 8 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 9 jogos aí da equipe do Eibar, 7 menos de 10.5 escanteios. 5 confrontos entre essas duas equipes e 4 abaixo de 10.5 escanteios. Nosso palpite em jogo abaixo de 10.5 escanteios. A equipe do Osasuna recebe a equipe do Getafe, campeonato espanhol novamente. Dos últimos 9 jogos da equipe do Osasuna, todos os 9 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 10 jogos da equipe do Getafe, 8 menos de 10.5 escanteios. Nosso palpite é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato francês, a equipe do PSG recebe a equipe do Lille. Dos últimos aqui 8 jogos da equipe do PSG, 6 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos do Lille, 4 menos de 10.5 escanteios. 6 confrontos entre essas duas equipes e 5 menos de 10.5 escanteios. Nosso palpite é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Segunda divisão do campeonato francês, a equipe do Toulouse recebe a equipe do Nancy. Dos últimos 6 jogos da equipe do Toulouse, 5 menos de 10.5 escanteios. 7 jogos do Nancy, 6 menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato inglês aí, League 2, a equipe do Southampton United recebe a equipe do Carlisle United. E dos últimos, vamos ver aqui, dos últimos 7 jogos aqui do Southampton, todos os 7 menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Segunda divisão do campeonato inglês, Championship, Huddersfield 2 contra a equipe do Brentford. E dos últimos 7 jogos aqui do Huddersfield, 5 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 6 jogos do Brentford, 5 menos de 10.5 escanteios. 7 confrontos entre essas duas equipes e 6 menos de 10.5 escanteios. Clássico inglês aqui, Premier League, Arsenal contra a equipe do Liverpool. Dos últimos 10 jogos do Arsenal, todos os 10 menos de 10.5 escanteios. 7 jogos do Liverpool, 6 menos de 10.5 escanteios. 7 confrontos entre essas duas equipes e 6 menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato aí argentino, a Copa da Argentina. Boca Juniors contra o Defensa e Justiça. Dos últimos 9 jogos aí do Defensa e Justiça, todos os 9 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 6 confrontos entre essas duas equipes, todos os 6 menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite aí é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato italiano, a equipe do Genoa recebe a equipe da Fiorentina. Dos últimos 8 jogos aí do Genoa, todos os 8 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 10 confrontos entre essas duas equipes,
8 menos de 10,5 escanteios. O nosso palpite aí em jogo abaixo de 10,5 escanteios. Campeonato da Grécia aí, o Larissa recebe a equipe do Panathinaikos. Os últimos 9 jogos da equipe do Larissa, todos os 9 menos de 10,5 escanteios. Os últimos 10 jogos aí do Panathinaikos, todos os 10 menos de 10,5 escanteios. 9 confrontos entre essas duas equipes e 8 menos de 10,5 escanteios. O nosso palpite aí em jogo abaixo de 10,5 escanteios. Vamos trazer agora o nosso pilete pronto para vocês poderem estar fazendo seus investimentos. Temos aqui uma tripla. Jogo do RB Leipzig contra o Bayern de Munique, menos de 11 escanteios. Menos de 11 escanteios também para Real Madrid e Eibar. Menos de 11 escanteios também para Boca Juniors contra o Defensa e Justiça, formando aqui uma excelente tripla com odd de 3,25 para vocês poderem estar tendo 225% de lucro no seu investimento. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.